Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia Procêncio, mãe do Léo, e hoje eu quero compartilhar com você o nosso primeiro encontro. Bem, se você assistiu ao vídeo anterior, eu digo ali como foi a primeira conversa com a assistente social, já organizando, os preparativos para esse primeiro momento, junto com ele. E as orientações normalmente são de que os casais se aproximem da criança devagar, a criança ainda não sabe que está passando pelo processo de adoção, então quando a gente encontra a criança, ela vai chamar a gente de tio e tia e vai ser informada que vai fazer um passeio com a gente. E isso acontece normalmente ali 2 meses de visitação todos os finais de semana, mas nós tínhamos o problema de que as folgas do pai do Léo aconteciam durante a semana na maioria das vezes, né? Então ficaria complicado e além da distância para se deslocar toda semana para ficar alguns dias com o Leonardo. Então, primeiramente, o que nós conseguimos? 4 dias de folga no nosso trabalho para nos organizarmos e passarmos esses 4 dias com ele nesse primeiro momento. Pelo menos para conhecê-lo e depois organizar os próximos encontros. Então, eu liguei para a assistente social, falei para eles da data que nós teríamos. Ela disse que ótimo, mesmo que ele tivesse em aula, a escola seria avisada para ele ficar esses 4 dias integralmente conosco. E nesse momento a gente iria conversar um pouco mais, conhecer o histórico dele, enfim. E aí eu perguntei para ela, qual seria a possibilidade de trazer o Léo já no primeiro encontro? Ela disse que essa possibilidade ela não ia dizer impossível, porque é só a juíza que poderia determinar, mas que não é um procedimento comum, né? Teríamos que ter ali pelo menos uns 3, 4 encontros para depois pensar em levar a criança para ficar um tempo maior conosco. E aí eu perguntei se a gente poderia pelo menos tentar. Ela falou, quando vocês chegarem aqui, a gente vê se a gente consegue uma audiência com a juíza e aí a gente conversa. Então, o que eu fiz? Eu fui até uma escola, a escola que eu gostaria que ele estudasse, né? Eu morava no Paraná ainda naquele período e consegui, com uma conversa com a diretora, uma carta dizendo que havia vagas para o pré, que na época era o que ele ia cursar, né? Se ele viesse, como foi em agosto isso, então ele finalizaria o ano nessa turma. Então havia vagas nessa escola. Consegui essa carta. Consegui também uma cadeirinha para poder transportá-lo em segurança e confortável no banco de trás do carro para vir nessa longa viagem de lá até Londrina. E aí o pai do Léo na época falou, vai com calma, porque ela já falou que normalmente esse é um procedimento que não acontece. Ele preocupado se depois eu não iria ficar também frustrada se eu não conseguisse trazê-lo já no primeiro momento. Falei pra ele, não, fica tranquilo, está bem resolvido comigo, mas eu acho que a gente consegue trazê-lo no primeiro momento e eu quero deixar tudo arrumado, o quarto, as crianças já preparadas, porque ele também ia ter 2 irmãos, né? O Duda e o Dan já moravam conosco nesse momento e eles já estavam à espera desse irmão também. E foi isso que eu fiz, preparei tudo e fizemos uma longa viagem de 12 horas, ansiosíssimos. Tinha muita obra na estrada, então a viagem durou muito mais tempo do que ela deveria. Chegamos lá meia-noite e quem disse que nós conseguimos dormir, né, nessa noite? Ficamos ali tensos para o encontro que aconteceria no outro dia com a psicóloga, a assistente social e já com o Leonardo. Às 10 horas da manhã, nós já aguardávamos no saguão do hotel e elas chegaram com ele. Foi assim, uma emoção muito grande para mim já vê-lo naquele momento, né? Lembro exatamente da roupa que ele usava, o sapato, o olhar, como era o cabelo, tudo direitinho. E vocês também devem ter visto aí, porque a primeira foto que eu tirei com ele foi nesse momento de encontro, logo que nós levamos ele pro hotel. Dali a gente se conversou um pouquinho, ela nos apresentou para ele, dizendo que nós éramos a tia e o tio, que íamos ficar uns dias fazendo passeios com ele e já fomos, a cidade era uma cidade de praia, fomos para a beira da praia com elas, né, assistente social e psicóloga,
Já pra irmos conversando. Nesse momento o pai do Léo pegou ele pela mão, nós levamos um presente pra ele. Eu tinha perguntado se nós poderíamos levar, na época não sabíamos que brinquedo ele gostava. E aí levamos um Max Steel, porque o irmão dele, o Duda, já tinha um, né? Então levamos um Max Steel, entregamos pra ele, ele ficou todo feliz já com um presente. E foi caminhar então com o pai pela beira da praia e eu fiquei ali nessa conversa com a assistente social e com a psicóloga. O que eu disse para elas? Eu disse para elas que eu já tinha ido preparada para levar o Léo para minha casa. Que eu já tinha a carta da escola, que eu já tinha a cadeirinha, que o quarto dele estava esperando, que os irmãos estavam esperando, que eu precisava conseguir levá-lo para ficar esses 60 dias conosco, porque é lá que ele precisava se adaptar, né? Com a nova família, com os irmãos, com a casa que ia ser dele, com o quarto que ia ser dele, e só assim nós poderíamos realmente vivenciar um período de adaptação. E principalmente porque nós morávamos muito longe e esse deslocamento ficaria complicado, talvez a gente não conseguisse fazer isso toda semana, né? Teríamos que ter visitas mais espaçadas e isso poderia prejudicar até esse período de adaptação. Então, o que nós fizemos? Elas ficaram bastante emocionadas porque elas comentaram: nossa, a gente nunca viu alguém chegar assim com tanta segurança, dizendo que era isso mesmo. E aí eu falei para elas, eu abri meu coração para elas dizendo que eu tinha certeza que Deus tinha preparado o Leonardo pra gente. Depois de tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, da forma como eu desejei esse momento e os encaminhamentos de tudo isso, as orações que eu fui realizando durante todo esse período de espera, eu tinha certeza. Só não levaria o Léo se ele olhasse pra gente e falasse que não queria, né? Se ele não tivesse essa empatia conosco. E ela falou: então vamos fazer o seguinte, vocês podem almoçar, a gente leva o Léo pro abrigo e eu tento conseguir uma audiência com a juíza para que vocês conversem com ela. Não custa nada tentar, né? Você explica tudo isso que você falou pra gente pra ela e vamos ver o que ela decide. Falei, mas por que vamos levar o Léo pro abrigo pra gente almoçar e pegar ele de tarde? Eu viajei tudo isso, eu vim aqui pra passar 4 dias com ele, todos os momentos. Aí elas perguntaram: não, mas e como vai ser no hotel? À noite vocês podem devolver ele para dormir no abrigo? Eu falei: não, eu quero 4 dias integralmente com eles. Eu quero levar para almoçar, eu quero levar para fazer um passeio, eu quero que ele durma com a gente no hotel. Nós já chegamos no hotel e já falamos para eles da situação, o que nós estávamos fazendo lá e que nós queríamos um quarto que tivesse também uma cama para criança, a não ser que isso não fosse permitido. E aí... então, nós pegamos o Léo e fomos almoçar. Enquanto isso, né, passaram-se ali alguns minutos e ela, então, nos ligou no meio do almoço, dizendo que tinha conseguido um horário com a juíza logo para o começo da tarde. Nossa, aí nós ficamos muito felizes porque eram 4 dias que nós tínhamos disponíveis ali e no primeiro dia a gente já estava conseguindo dar andamento para as coisas que a gente queria, né? Então nós almoçamos com o Léo, que ficou encantado em comer azeitonas no restaurante, queria comer um monte. E essa também é uma coisa muito legal de compartilhar com vocês depois. Quanta coisa ele foi descobrindo e como ao mesmo tempo era aquela mistura, né, de alegria e de tristeza. Alegria por estar proporcionando essas descobertas a ele e de tristeza porque, puxa, ele já tinha 6 anos e ainda não tinha vivenciado comer azeitona, né? Olha só que coisa simples, mas vocês vão ver que eu vou contando muitas outras coisas ao longo dos vídeos. Bem, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar hoje aqui e vou deixar aí vocês curiosos para conhecer e saber como foi a nossa conversa com a juíza e o que ela nos disse, né, nesse nosso primeiro encontro. Pode ter certeza que foi muito emocionante. Eu me emociono ainda de lembrar cada detalhe desse momento. Até mais, gente. Espero que vocês estejam gostando. Beijo no coração de cada um.